Depressão é foco de uma série de ações na justiça. Uma delas, recente inclusive, concluiu que a demissão de um funcionário que passava por tratamento contra a doença é discriminação. O Iluminuras de hoje discute a depressão na literatura. E para isso eu recebo 3 convidados: a advogada Thaís Dimê, o psiquiatra Antônio Geraldo e a escritora Cíntia Kringler. Oi, Cíntia, tudo bom? Tudo, você? Tudo bem também, muito bem-vinda. Obrigada. Bom, você tem conto, crônica, novela e agora tem romance. Todos os abismos convidam para o mergulho. Era hora de escrever um romance, uma história um pouco mais longa. Chegou a hora? Chegou. Eu só faço as coisas quando chega a hora. Se não tiver maduro, o coração não pedir, não faço. E como é que é o processo de escrever um romance? Ele é muito diferente dos outros, Cíntia? Bastante. E eu achei no início que não seria, porque eu sou contista, e eu pensava, se eu escrevo vários contos, de repente agora é uma história só, um contão. Não é nada, não é. São muitas coisas que você tem que ver, se tem verossimilhança dos personagens. Se você não começa um personagem com olho verde e termina ele com olho azul, porque você não escreve num dia só, você escreve às vezes em meses. E aí você tem que ter toda uma preocupação. Se o seu personagem, ao longo da história, ele tem cara de gente mesmo, ou se ele tem cara de boneco, né? Aquela coisa de construída para um romance. Você tem a preocupação de que as pessoas que leiam acreditem que aquela personagem existe, que é alguém real. Que se identifica ali com ela. Que se identifique com ela de alguma maneira. E isso, graças a Deus, aconteceu. Tem um ponto que é seu, né? Que você fala o seguinte: para chegar num determinado ponto, a pessoa tem que chorar, tem que sofrer. Por que isso, Cíntia? Porque eu sou passional. E tudo que eu faço tem que ser passional. Então, escrever um romance para mim também foi isso. Para mim, um personagem só é bom se ele me fizer chorar, rir, ter agonia, ter vontade de bater nele. E sabe, todas essas emoções normais do humano, se um personagem tiver, ele me serve. Eu mesma choro com o meu personagem, eu digo, ai, que bom, tá ótimo. Eu mesma rio com o meu personagem, dou uma gargalhada, ninguém entende nada. Estou lá escrevendo, dou uma gargalhada. Para mim, é condição de eu achar que estou pelo bom caminho. Não estou dizendo que é uma boa escrita, mas pelo menos para mim é o bom caminho. A gente tem falado sobre depressão. Esse é o tema do Iluminuras de hoje. E o seu livro tem muito disso. Imagino que não seja fácil escrever um romance em que a depressão seja um dos pontos assim-chave. Não, não é. Não é porque te lembra de coisas da sua própria vida, te lembra de coisas da vida das pessoas ao seu redor. E claro que nessa personagem, essa composição tem muito de gente que eu vi, conheci, coisas que eu mesma passei. A gente vai fazendo uma colcha de retalho. Não é nada autobiográfico, mas a gente vai fazendo, né? E a depressão é um assunto, para mim, muito caro, no sentido de querido, de respeitoso, porque tem que quebrar um paradigma ainda existente de que depressão é frescura, de que depressão é coisa de quem não tem um tanque, aliás, expressão horrorosa em qualquer circunstância, de quem não tem um tanque de roupa para lavar, de quem não tem um fogão para esquentar a barriga fazendo comida, coisas assim que depreciam a pessoa e a doença. E é uma doença terrível, que leva muitas pessoas ao suicídio e que precisa ser vista e revista todos os dias. Como é que você abordou? Eu fiz uma personagem que morre. Ela já, posso falar, no início do livro ela já está morta, que é uma jovem de 16 anos. A minha preocupação maior foi com um alerta que eu tenho visto de que as crianças sofrem depressão a partir de 4 anos, 5 anos já podem sofrer depressão. E as pessoas acreditam que só os adultos. E aí desprezam a depressão. Então eu quis que fosse uma personagem. A principal é a mãe, que também, durante o livro, entra num processo horrível de depressão, só que o dela leva a ela se ferir, a procurar caminhos diferentes, mas porque ela perdeu uma filha de 16 anos, sendo ela, como era uma assistente social que cuidava de crianças carentes, de comunidade, de crianças, de mães que apanhavam, de crianças, pessoas deprimidas, ela cuidava, e ela perdeu uma filha por depressão, então ela não se perdoa. E aí o livro se desenrola em cima desse... Ela lembra da filha o tempo inteiro, ela não consegue, ela vai para uma psiquiatra e continua evidenciando que ela não consegue se desvencilhar do fato dela não ter enxergado a depressão da filha. Eu tenho muita curiosidade em relação à pesquisa, Cíntia. Como é que é a pesquisa para fazer um livro como esse?
Bom, primeiro você procura a doença em si. Eu li muito sobre o que é a doença, porque eu não queria cometer nenhum deslize, porque eu acho não até por questão médica, porque eu não sou psiquiatra, então eu poderia cometer por licença poética, mas por respeito às pessoas que são depressivas ou passaram por episódios de depressão. E aí, então, eu comecei a fazer uma série de compilações da doença. Aí fui começando. Dentro do que eu achava outro subtema. A depressão infantil, depressão em mulheres que apanham. E aí eu falei, gente, quais são as consequências? Aí fiz a nova pesquisa. O que as pessoas deprimidas que ainda não estão no estágio, ou não chegam ao estágio de querer se matar, o que elas fazem para sobreviver? E aí foi que eu achei o componente, inclusive, do sexo, um sexo sem preocupação, um sexo descuidado, que a personagem não é toda hora, mas ela tem ao longo do livro. É uma das coisas que a depressão causa em pessoas que não sabem o que estão sentindo. E elas começam, uma vai para a bebida, outra para a cocaína, e algumas pessoas vão para o sexo. E essa pesquisa é sempre anterior à escrita? Sim. Ou acompanha? É anterior e é durante. Às vezes, um determinado artigo, quando eu chego num ponto, não me serve mais, eu preciso de outro. Então, eu vou atrás desse outro. E aí vou... É uma pesquisa constante. Eu sou de nata, eu adoro pesquisar. Se puder, estou na última página e estou pesquisando alguma coisa. Eu gosto e me sinto segura. Não que eu, às vezes, vá utilizar, às vezes nem utilizo. Mas eu gosto de saber que estou bem embasada nesse sentido. Criar personagens, se ela tem hábitos, tiques nervosos, se o olho dela é verde ou azul, não me importa. Aí eu posso criar à vontade. Mas quando se trata de uma doença, eu realmente preciso, ou de algo sério como uma doença, uma psicopatia, algo assim, eu preciso de ter a pesquisa para eu saber que não estou ofendendo ninguém ao achar algo que não é para ser achado. É para ser lido, avaliado e extraído dali o que me interessa como material de literatura. Outro ponto muito importante é o seu processo criativo. Como é que você escreve, como é que você transfere suas ideias ali para o computador. Você é muito engraçada. O livro tem uma história muito dura. Como é que você faz isso? Eu sei que você se isola. Como? Eu sou uma pessoa engraçada e sou uma pessoa muito intensa ao mesmo tempo. Só que a gente chega numa certa fase da vida, você não gosta de falar, chega uma certa fase da vida, é horrível, mas é uma realidade. Que você vê que não adianta mais você ter toda uma vivência de problemas ou ter toda uma vivência de tristezas e ficar jogando isso em cima dos outros. Não adianta. E eu sou uma pessoa forte, então eu gosto de rir. Prefiro. Não significa que eu vá rir todos os dias, nem com todas as pessoas. Mas na hora da escrita, não. A minha escrita é sempre densa, é sempre triste. Minhas personagens sempre não têm finais felizes. Elas são mais dedo na ferida. São personagens que nem todo mundo gosta quando começa a ler. Às vezes gosta do meio para o fim, às vezes nem gosta, porque incomodam. E eu, para me escrever, eu preciso estar só de... Não é nem o ruído em si. Eu não posso ter uma filha que chega e fala, mãe, você viu onde está não sei o quê? Um cachorro que late e sobe na minha perna. Eu quero isolamento. Então eu espero a casa inteira dormir. E às vezes eu começo a escrever, já é meia-noite, 1h da manhã. E vou, quando eu olho, eu digo, meu Deus, eu preciso dormir. Porque amanhã eu tenho que levantar mais cedo. Às vezes passo o dia sem escrever porque não está batendo. E aí um belo dia volto e escrevo igual uma louca. E aí digo, ninguém fala comigo. E é desse jeito mesmo. E aí é que eu te falei, o bom humor acabou. Eu digo, ninguém fala comigo. Ninguém chega perto de mim, porque se chegar eu viro bicho. Porque eu perco o fio da meada. Todo escritor. E se você perder, da segunda vez não é tão bom. Você até fala o seguinte, eu não sou disciplinada para escrever, eu não escrevo todo dia. Eu sou indisciplinada em tudo na minha vida, em tudo. Eu só não sou indisciplinada com finanças. Mas assim, eu sou uma pessoa, atualmente, já fui, mas eu sou uma pessoa que eu não tenho, nada me obriga. Eu sou uma filha única que já não tenho pai e mãe, então não tenho irmãos, não tenho ninguém. Eu sou uma criatura meio em estado bruto, eu sou uma força da natureza. Eu só faço o que eu quero, sabendo das consequências de que o que eu quero pode me magoar, me ferir, inclusive. Arco com essas consequências. Então, eu sou isso. Eu sou em estado bruto. Eu não tenho parâmetros para nada. E para escrever também não. Mas tem uma coisa que eu tenho. Esse prazo. Se eu disser a você, eu te entrego isso em janeiro do ano que vem, pode ser que eu escreva tudo em dezembro.
Mas vai entregar. Mas em janeiro você vai receber. E vai receber com a melhor qualidade que eu posso te dar. Voltando a falar aqui sobre o livro e sobre a depressão, a literatura ajuda a superar? Sempre. Sempre. Eu digo que literatura, para quem é da área, é um chavão na literatura a gente dizer isso, né? Um lugar comum, mas é ar. Para mim é. Algumas opções de vida, eu sou uma pessoa que sou solitária. No sentido, não solitária. Solidão é uma palavra que eu gosto, então é meio difícil falar no sentido de as pessoas pensam sempre uma coisa ruim. Eu escolhi a literatura porque é uma das... ela me escolheu e eu a escolhi, vamos dizer assim. E às vezes eu estou triste, ou estou chateada, ou estou zangada, vou escrever e em 2 minutos eu nem me lembro mais o que era. Que eu estava... Ou melhor, ignoro. É um outro mundo e para mim é o meu oxigênio. É o que me dá prazer hoje em dia. Eu costumo dizer que eu comparo até, em determinados momentos, a um prazer de sentar e comer uma boa comida, a um prazer de sexo, a um prazer... Para mim é prazeroso escrever. Muito. Ok. Cíntia, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui no Iluminuras. Foi um prazer conversar com você e saber um pouquinho aqui dos bastidores de todos os abismos que convidam para o mergulho. E eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom, daqui a pouquinho tem o segundo bloco, a gente segue falando sobre literatura e depressão. Eu recebo a advogada Thaís Dimê e o psiquiatra Antônio Geraldo. É um minutinho só, hein? Não saia daí. O Iluminuras está de volta e eu converso neste segundo bloco com o psiquiatra Antônio Geraldo e com a advogada Thaís Dimê. Tudo bem, Thaís? Bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. Antônio, bem-vindo também. Muito obrigado, Paulo. Muito feliz de estar aqui contigo. Bom, eu começo com o senhor, Antônio. Você tem vários livros publicados e 2 deles abordam a depressão aqui especificamente. Os 2 estão aqui comigo. O que a gente precisa saber sobre a depressão? O que é mito? O que é verdade? O que é a depressão, para começar? A depressão é uma doença, Paulo. Não pode ser confundido com reações depressivas, tristezas, eu estou deprimido, eu estou sem vontade, estou triste, que isso dura 1 hora, 1 dia e passa. Depressão não. Depressão, nosso médico, nós chamamos como sendo uma síndrome. O que é síndrome, né? É um conjunto de sintomas. Então você vai ter vários sintomas na pessoa. Você não vai ter só a tristeza, por exemplo, ou só o estou deprimido. Você vai ter um conjunto de sintomas como insônia, diminuição da memória, sonolência excessiva, perda de peso ou ganho de peso. Olha para você ver como é difícil diagnosticar. Pode ter insônia, mas pode ter sonolência. Você pode ter perda de peso, mas você pode ter ganho de peso. Você pode ter diminuição do apetite, mas você pode ter aumento do apetite. Você pode ter, por exemplo, sintomas que nós chamamos de psicossomáticos, que é assim, manifestação psíquica no corpo. Que, por exemplo, dores que não respondem ao tratamento, mas sempre associado assim, com uma perda do elan vital, né? daquela energia vital, a perda da vontade, a perda do prazer, a perda da alegria. E essas modificações, elas não são porque a pessoa quer, não é porque eu quero, é porque eu estou doente. Assim como uma pressão alta. Não é porque você quer que a pressão está alta ou está baixa. Não é porque você quer que a diabetes você tem a glicose alta ou baixa. Na depressão é a mesma coisa. Agora, por que você escreve sobre o assunto, Antônio? Você escreve muito, publica muito, mas por que escrever especificamente sobre depressão? Depressão é a doença que a gente chama de mais prevalente, né? Mais prevalente significa que, assim, quem já teve, tem ou terá. Você sabe qual é o percentual, Paulo? Não. 20 a 25% da população tem, teve ou terá depressão ao longo da vida. É muito alto. O sofrimento é muito grande. O prazer de poder escrever sobre esse tema, de falar sobre esse tema, de trabalhar quebrando o estigma sobre esse tema, é porque a gente tira pessoas que estão mortas em vida para voltar a viver. É como ressuscitar alguém. Pessoa que não produz mais, que não trabalha, que não faz mais nada. É a maior causa de absenteísmo
dentro das 10 causas de afastamento do trabalho, 5 são doenças mentais. E a principal, depressão. E aí a depressão, você aumenta o que a gente chama de morbidade das outras doenças. Quer dizer assim, você piora o resultado do tratamento de quem é hipertenso, de quem é diabético, de quem tem AIDS, de quem tem quadros infecciosos. Por quê? Porque a depressão, ela faz isso, ela deprime, inclusive, o sistema imunológico. Já você, Thaís, é advogada e trabalha na OIT, Sim. Organização Internacional do Trabalho. Como é que esse caso chega à justiça? O que a gente vê? O que é mais comum? Eu acho interessante agora ouvir num psiquiatra que o trabalho é tão central na nossa vida, né? Quando ele está falando sobre depressão e outros sintomas, quase tudo está relacionado à nossa baixa de produtividade, vontade de trabalhar. Então, todos esses sintomas, e eu não vou falar da parte médica, eu vou falar da questão mais jurídica e no contexto da OIT, eles estão ligados à nossa produtividade e acabam impactando muito no mercado de trabalho. Então, se você tem um quadro onde muitas mulheres sofrem de depressão ou de outras doenças psicológicas, psiquiátricas, você tem uma diminuição da participação das mulheres no mercado de trabalho e você aumenta também aquele estereótipo de que a mulher produz menos do que o homem. Quando a mulher, por exemplo, muitas vezes é mais vítima de assédio sexual e isso pode encadear algumas consequências que são muito graves, inclusive afastamento do mercado de trabalho. Hoje, no campo jurídico, a gente não tem uma legislação específica, por exemplo, sobre assédio moral. O que a gente tem são jurisprudências e decisões já favoráveis às pessoas que conseguem comprovar que por conta de um assédio moral a consequência foi alguma doença psiquiátrica e afastamento do local de trabalho ou demissão sem justa causa por conta dessas situações, que pode gerar também situação de discriminação no trabalho. Porque, como bem falou o psiquiatra, essa é uma situação de doença, então não é algo da vontade do trabalhador ou trabalhadora. Então, se isso acontece e é comprovado, pode gerar, sem dúvida nenhuma, uma situação de discriminação no local de trabalho. Tem um caso, por exemplo, decisão da Justiça, que fala justamente sobre discriminação. Um funcionário entrou com uma ação, ele foi demitido depois de um período afastado por conta da depressão, e ele voltou e foi demitido. A Justiça entendeu que houve discriminação. Sim, sem dúvida, porque esse foi um caso muito claro, pelo menos à luz da Justiça, de que ele foi demitido por conta de uma doença de que ele sofria. Então, isso é uma situação muito clara de discriminação que está na Convenção 111 da OIT. Inclusive, algumas situações a gente ouve também que, por conta da depressão ou de outras doenças psiquiátricas, as pessoas acabam sofrendo chacotas e piadas no local de trabalho, que acaba piorando a situação daquele trabalhador ou trabalhadora. Então, isso é muito sério, é importante falar muito sobre isso. O que mais chega para você, Antônio, quando a gente fala de depressão? O que chega no consultório? Como é que as pessoas estão? E até que sirva de alerta. Quem está nessa situação faz o quê? A ideia minha é mostrar para você um outro problema, que é o que? Aquilo que falou agora anteriormente, que é o estigma, o preconceito. Isso sim, e por isso nós temos um projeto de lei que é a psicofobia, que é o preconceito contra quem padece de transtornos mentais, deficiências e transtornos mentais. Por que isso é importante cuidar? A gente está querendo que encher cadeia de gente? Não. É educativo. A ideia desse projeto de lei nasceu da faixa de pedestre em Brasília. Porque assim, as pessoas só passaram a parar na faixa quando aquilo virou lei quando e tinha teve uma punição. Tinha punição. Então, assim, você age errado, você é punido. Então, o que a gente quer é, assim como não é aceitável o preconceito, a xenofobia, assim como não é aceitável o preconceito e a homofobia, então nós criamos o termo psicofobia. E no trabalho, o índice de atuação psicofóbica é altíssimo. Você vê, o preconceito é tão grande que Chico Anísio, que fez uma declaração de que fazia tratamento de depressão há 24 anos, ele não seria então contratado pelo Globo se ele fosse submetido a um teste psicotécnico. Então, peraí, teste psicotécnico para excluir as pessoas? Como é que fica a situação nossa do dia a dia? Quando eu afasto um paciente do trabalho, isso que chega muito frequentemente, e não é comum afastar do trabalho para depressão, porque o trabalho ele atua como um fator colaborador para a melhora do quadro. Claro, isso como uma terapia ocupacional, vamos dizer assim. Mas eu não posso, por exemplo, deixar um médico atendendo no consultório e chorando durante as consultas, tendo crise de choro, crises existenciais no meio da consulta. Eu não posso deixar um advogado no tribunal, começa
a depressão que está instalada nele faz com que ele pare no meio de uma audiência. Então se afasta. Mas quando se afasta do trabalho, normalmente vem as chacotas. E isso é grave, né? Olha aí, frescura, falta de interesse, falta de vontade, não tem vontade nenhuma de trabalhar. Tá vendo? Tá bom para isso, não tá bom para aquilo. Tá na academia, como é que tá doente? Ou o médico indicou atividade física. Ah, saiu, estava no cinema. Opa, o médico indicou relacionamento social, aumento da atividade social para poder ajudar nesse contexto. Agora, nesse contexto, falando isso, isso é incompreensão ou é preconceito, é discriminação? Eu entendo que o grande problema do tratamento nas doenças mentais é o preconceito, é o estigma. Há um estigma muito grande comigo, que sou psiquiatra. Já sofri muito bullying. Psiquiatra é doido ou meio doido, ou só trata de doido. Isso é uma ignorância plena da profissão e do que fazemos. A saúde mental do ser humano, ela é importantíssima. E o que a gente tem que aprender é que a gente precisa trabalhar com promoção da saúde e prevenção de doença. No sistema organizacional, nós não temos nada para prevenir doenças, para promover saúde. E a gente precisa, as empresas, as organizações, elas precisam entender que são doenças altamente prevalentes, você tem que trabalhar para diminuir essas prevalências. Chega no consultório, porque os pacientes trazem, como é que eu vou fazer? Eu não posso afastar, porque quando eu afasto, eu perco a chefia. Se eu afasto, eu posso ser demitido. Preconceito pleno, preconceito completo, que a gente não pode permitir mais. E é muito bom que haja transitado e julgado situações como essa, para que a gente possa realmente orientar o paciente. Se fizerem isso, vamos entrar na justiça, vamos fazer valer a justiça. Você está doente. Se você tivesse de perna quebrada, você seria demitido? Se você tivesse inabilitado, porque está de pneumonia, você vai perder a chefia? E por que você vai perder a chefia porque tem um quadro depressivo? Se é só o quadro depressivo, e é o comum, é mito essa história que depressão não trata, o comum é tratar e melhorar. É importante falar isso porque as pessoas falam, mas não melhora nunca. Melhora sim, os antidepressivos demoram a agir, levam de 2 a 4 semanas, mas agem. Até para terminar aqui o programa, o Antônio falava sobre isso, Thaís, sobre transitar em julgado. A gente tem decisões como essa? Tem, a gente tem algumas decisões já transitadas em julgados, ou por temas que transitado em julgado dando direito a dano moral e material, então dando uma rescisão, né, um valor específico para aquele trabalhador ou trabalhadora, ou retornando ao trabalho na mesma posição onde estava. Isso depende também da vontade do trabalhador ou trabalhadora. Algumas vezes as pessoas querem retornar ao trabalho e algumas vezes aquele ambiente é hostil demais, então é preferível receber um dano moral para pelo menos se reorganizar na vida e começar de novo em outra situação. Importante isso que a Thaís falou. Se o ambiente é hostil o suficiente para atuar como fator desencadeador do quadro, se há nexo, você não pode voltar, você não tem que aposentar a pessoa. É assim, ó, esse ambiente aqui eu não consigo trabalhar. Não é saudável. Mas esse eu consigo. Eu estou bem. Apenas eu não consigo ouvir o nome dessa empresa, porque eu tenho diarreia, eu tenho mal-estar, isso aí é o transtorno do estresse pós-traumático. Aquilo passou a ser um trauma para ela. Ela não consegue lidar com aquilo. Aí a melhor opção é exatamente ter uma indenização do dano causado, porque foi causado, foi provado aquilo. Outra. Isso aí já não é meu, né? É da Thaís, não é médico. É o juiz quem vai decidir isso, e aí põe a pessoa para trabalhar em outro local. Eu acho que uma questão como essa também tem uma decisão simbólica muito importante, porque ela deixa claro que a culpa não é do trabalhador e da trabalhadora. Quando determina que tem uma decisão favorável a esse trabalhador, isso ajuda também a quebrar com esses estereótipos que a gente vem falando que causa discriminação, que é mostrar de fato que a culpa não é do trabalhador e da trabalhadora, mas talvez em algumas situações do ambiente hostil no mercado de trabalho ou de alguma empresa específica. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Antônio, obrigado também. Eu que agradeço. Mostra que seu programa não tem preconceito. Bom, e antes de terminar esse nosso Iluminuras, sempre sem preconceito, eu chamo a Michele, a nossa consultora literária. Oi, Michele. Oi, Paulo. A depressão é um tema amplamente discutido na nossa sociedade pós-moderna.
e recentemente ganhou papel protagonístico em uma série de uma plataforma online, Os 13 Porquês, que conta a história de uma adolescente que passa por uma depressão muito profunda e acaba tirando a própria vida por conta disso. Os 13 Porquês foi baseado em um livro, em uma obra literária, escrita por Jay Asher e publicada em 2007. E ainda que o lançamento da série se distancie 10 anos da publicação do romance, a sua projeção global foi surpreendente. Eu gostaria de ressaltar que a literatura já trata da depressão há alguns séculos. E podemos detectar personagens tristes, solitários, com aspectos da depressão pós-moderna que conhecemos, já em livros do século XVIII, que coincidentemente ou não, é o momento do advento da modernidade. Posso citar os sofrimentos do jovem Werther de Goethe, onde temos o protagonista depressivo por um amor não correspondido. Posso citar as duas grandes mulheres do realismo, Emma Bovary e Anna Karenina. As duas também sofrem de depressão por uma solidão dentro do casamento e por desilusões amorosas. E por último, vou mencionar Septimus, do romance de Virginia Woolf e Mrs. Dalloway, que tem um trauma de guerra horroroso e sofre depressão por conta disso. Nesses 4 romances, os personagens que mencionei acabam tirando as próprias vidas, não conseguem conviver com essa dor, com esse sofrimento. Bem, eu trago esses romances para mostrar que a depressão é um tema importante também para a literatura, e ela já trata disso há um bom tempo. Obrigado, Michele, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui. Para rever este e outros programas, acesse aí tvjustiça.jus.br ou então mande um e-mail para a gente, iluminuras@stf.jus.br. A TV tem também um novo canal no YouTube, é o TV Justiça Oficial. E até a semana que vem. Tchau!